Meus caros irmãos em Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor e por causa do Senhor. Eu penso que é uma preocupação grande para os líderes da igreja, sobretudo em Fortaleza, o surgimento de inúmeras comunidades que se dão o nome de comunidades de vida consagrada. São inúmeros os institutos, as comunidades formadas e que acreditam que vida religiosa é pôr um véu na irmã, um cinturão com o texto pendente para os irmãos, e aquilo é vida religiosa, e aquilo é vida consagrada. Quando aquilo é tão somente uma experiência decorrente da renovação carismática, mas não ligada à CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil. Aqui nós temos que ter um cuidado imenso. De repente uma moça, um rapaz desse, de ato para cima e para baixo, com a permissão do arcebispo, claro, não são religiosos. Eles são, no mínimo, leigos consagrados. E agora aquela menina que acabou de se converter é chamada de Madre Fulana, Madre Ciclana, o superior geral. Então nós estamos invertendo os papéis e desfavorecendo a figura central da vida religiosa e o que ela é, as estruturas da vida religiosa e o que ela significa para a igreja. E é tão grave o despreparo dos fundadores que nós temos situações que a igreja precisaria intervir, como por exemplo, aqui em Fortaleza tem um instituto fundado por uma moça convertida, depois da conversão, botou na cabeça que era madre. Quando as irmãs vão procurá-la para dizer: madre, eu estou com cólicas menstruais, sabe o que ela diz? Te vira. É isso que ela diz, te vira. A madre, a superiora. Sabe quando um irmão está com dor de dente e vai procurá-la? Madre, eu não dormi a noite com dor de dente. Ela diz, te vira. Além de ser uma expressão muito mal significada aqui no Ceará, não é? Isso não é papel de uma superiora. Esse instituto, as irmãs só comem se os benfeitores derem. Então, quando termina a missa, a pobre das irmãs sai correndo atrás dos benfeitores, pedindo 10 laranjas, pedindo 7 pães, pedindo 8 bananas. Gente, isso é um absurdo. Quem não pode fundar a congregação, não funde. Quem não tem estrutura para manter um instituto, não funde. Porque a providência age, mas na honestidade, na integridade de caráter. A divina providência age quando ali existe respeitabilidade do sagrado. Então uma irmã vai procurar a superiora, que não é superiora coisa nenhuma, é a coordenadora da tal comunidade, e diz, madre, eu estou me sentindo mal com a pressão alta, e ela diz, te vira. Amados, eu ouvi essas irmãs me procuraram para pedir conselho. Isto deve ser denunciado ao arcebispo, porque além de uma expressão pejorativa, figurativa de promiscuidade, ela é uma falta de caridade tremenda daquela que se diz fundadora, daquela que se diz mãe espiritual, pastora do rebanho. Então é bom não confundir institutos, comunidades, com congregações e ordens religiosas. Essas comunidades elas estão fora da CRB, da Conferência dos Religiosos. Não. A gente chama de irmã por respeito. Agora, chamar uma moça recém-convertida que colocou um pano na cabeça e um crucifixo na mão de madre é um pouquinho demais. Leigos consagrados é uma coisa, vida religiosa é outra. Leigos consagrados vivendo em comunidade um carisma, seja lá qual for, é uma coisa. Mas as religiosas de uma congregação são outra coisa. Existe comunidade que os jovens saem porque lá dentro eles são passionista, carmelita, franciscano, capuchinho, redentorista, Oásis da Paz, Frei Pio, Santa Gema. Então é uma mistura, não é? No liquidificador bate e dá para beber. Então o jovem não se identifica e fica perturbado. Não, a comunidade tem que ter um carisma específico. Ela tem que se direcionar pela espiritualidade regente. Você não pode ter uma comunidade que é carmelita, franciscana e dominicana e Oásis da Paz ao mesmo tempo. A comunidade Oásis da Paz tem seu carisma, mas também tem uma pontinha das passionistas.
mas pelo menos é uma comunidade estabelecida. Então hoje eu quero falar aos jovens, a minha palavra hoje é para você jovem. Ao procurar uma comunidade dessa, procure primeiro as congregações já existentes. Procure as ordens religiosas já existentes. Procure a orientação de um sábio diretor espiritual. Eu queria falar para você, rapaz e moça, que está se preparando para essas comunidades. Muitas delas com os dias contados para caírem. Porque os fundadores nada conhecem. Eu conheci a fundadora de uma comunidade que o pai era protestante. Então toda semana o pai vinha ao convento, melhor dizendo, todo dia, e trazia uma carreira de livros protestantes para a madre ler, que era a filha dele. Qual era a formação que essa irmã ia dar para as irmãs? Uma formação evangélica, ideias evangélicas, protestantes, hereges. Então o pai trazia os livros protestantes, vinha todo dia ao convento, ao mosteiro, que não é mosteiro coisa nenhuma, é um sítio, e a madre, entre aspas, lia os livros protestantes. O Espírito Santo não sabe o que fazer com almas indecisas. Então veja, a irmã chega para a superior e diz: eu estou com forte crise de diabetes, te vira. Ou seja, vai atrás de benfeitores. Eu não pago nada para você, eu não te dou uma consulta. Essas coisas Dom José precisa saber. Essas coisas os dirigentes gerais da vida consagrada precisam saber. Porque isso são coisas graves, gravíssimas. E, meus irmãos, vida consagrada é coisa muito séria. Vida consagrada é coisa muito séria. Amanhã eu faço 40 anos de vida consagrada. 19 de março de 1982 foi a minha consagração, como leigo consagrado. Mas nós temos um voto chamado Fuga das Honras. Então, por esse voto, não há festa, não há parabéns, não há congratulações. Nós não manifestamos esse dia, não há festa para comemorar isso, por causa do nosso voto de fuga das honras. Então apenas reze por mim, não precisa me parabenizar, apenas reze por mim, porque é um dia como qualquer outro. Mas tem um sinal assim de Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas. Tem um sinal assim de sim, Pater, sim, Pai, mas festa não. Vida consagrada é uma coisa muito séria. Quem dera que fosse colocar um véu na cabeça, crucifixo nas mãos, uma coroa de espinhos. Quem dera que fosse passar o dia diante do Santíssimo, somente. Quem dera que fosse congressos e mais congressos para arrecadar dinheiro, muito dinheiro. Quem dera que fosse essas missas, esses rituais que não são a missa da Igreja Romana. Então eu me preocupo muito com você jovem, que está deixando pai e mãe daqui a 3, 4 anos e muito menos está saindo com problemas psicológicos gravíssimos. Eu conheço muitos que saíram de determinada comunidade aqui e estão no psiquiatra. Porque aquelas mulheres fundadoras não têm o menor equilíbrio como pessoa, já vem da família carregada com traumas, sofrimentos, maquinações diabólicas e vão formar pessoas na base do quê? Do fanatismo religioso. Daquilo que a igreja não diz e não ensina. Precisa saber quem é o diretor espiritual daquela comunidade e quais são suas ideias. Porque como é bom caminhar na unidade com a igreja. Você pode ser uma ótima filha de Santana, uma excelente Josefina. Você pode ser uma carmelita santa, uma concepcionista santa. Você pode ser uma Clarissa que brilha. Você pode ser uma mensageira de Santa Maria que anuncia o Evangelho. Você pode ser uma irmã de Santa Elizabeth. Você pode ser uma missionária de Nossa Senhora das Dores, ou um seminarista e padre redentorista, seminarista e padre jesuíta, seminarista e padre pavoniano, seminarista e padre diocesano. E às vezes você vai estragar o seu chamado numa comunidade que já está com os dias contados para acabar, porque não há base, não há fundamento na estrutura das suas constituições. Hoje a minha palavra é para você jovem, que está metido com comunidades
que, se você se distanciar um pouco, tem mais caráter de seita do que de comunidade aprovada pela igreja. A gente não pode dizer, por exemplo, isso da comunidade Shalom, que é aprovada pela igreja a nível de mundo, a comunidade Face de Cristo, que é aprovada a nível de mundo. A gente não pode dizer isso do movimento dos focolares, do catecumenato, não é verdade? Mas dessas comunidades que carecem da orientação e da obediência à pessoa do arcebispo e da CRB, e de que seja feito um estudo sério do propósito de fundação, aí a jovem tenha cuidado. A maioria sai, e o que é pior, ficam na internet pousando fotos escandalosas, como se vivesse agora na promiscuidade. Está aí na internet, lotada, né? Rapazes e moços de um determinado instituto aqui em Fortaleza se oferecendo sexualmente na internet. Antes eram os santos imaculados, ninguém podia tocar, eram verdadeiros arcanjos, não olhavam para ninguém, não cumprimentavam ninguém, e olha aí a justiça divina, todos no mundo, na promiscuidade. Na véspera da festa de São José, o patrono da castidade consagrado, o patrono do sim a Deus, o patrono das vocações, é muito bom, rapazes e moços, dar uma olhadinha na comunidade que quer se consagrar. Porque isso pode virar um tormento na sua vida, um trauma que vai necessitar de terapia. Uma revolta contra a igreja que a própria igreja não causou. Comunidades que não têm subsistência no seu carisma, não têm fundamento, baseado em aparições falsas e não aprovadas pela igreja, em devoções não aprovadas pela igreja, em revelações idem. Então chega uma hora que o rapaz e a moça se cansam daquilo. Qual fruto eclesial? Não tem. Qual a ação evangelizadora e pastoral? Não tem. Reunir pessoas para dar cesta básica? Os espíritas fazem isso, o que é muito bonito. As ONGs fazem isso, o que é digno de louvor. Mas isso não caracteriza a ação pastoral. Isso não caracteriza a ação eclesial de testemunho e fé. Então, essas novas comunidades, a gente reconhece o valor de muitas, mas a gente fica preocupado com a maioria. Porque são poucas as que são sérias, são poucas as que levam o evangelho a sério, e são poucas as que estão instruídas. Olha aqui. Os fundadores, se virar de cabeça para baixo, não cai um versículo bíblico. Não tem formação nenhuma. Litúrgica, teológica, catequética, missionária, eclesial, doutrinal. Não tem. Não tem. Sabe muito de vida de santos. Mas assim, do que eles gostam? Santos que entravam em êxtase, santos que sangravam, santos coroados de espinhos. Mas os santos que deram a vida através de fundação de congregações, do seu trabalho apostólico, da sua vida missionária, não tem. Então, o rapaz e a moça deixam pai e mãe para cair num buraco bastante negativo de uma experiência que pensam eles ser vida religiosa. E não é. A vida religiosa é outra coisa. Consulte a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, e a CRB vai dizer o que são essas comunidades à luz da igreja. Repito, tem comunidades novas, sérias, inúmeras, e não é bom confundir as coisas, mas elas são a minoria. A maioria são desordenadas, desequilibradas, fundadas porque a fundadora ou o fundador acabou de encontrar Jesus lendo um livro de Frei Pio e agora são santas, imaculadas, puras. Vão ser assunto ao céu em corpo e alma. E é pura mentira o que se vive ali dentro. A igreja é uma coisa muito séria. O Santo Padre não tem em conta as exortações pela seriedade da igreja, dos religiosos sacerdotes. O Santo Padre não tem em conta a seriedade que os movimentos devem ter em se tratando da expansão eclesial. Então, filhinho de Deus ali, reúne 3, 4 rapazes, 5, 4, 5 moços, põe um véu na cabeça e nós somos religiosas. E nós somos consagradas. Coisíssima nenhuma. A vida religiosa é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. Não é uma fase da vida. É uma entrega generosa e para sempre. Então hoje a minha palavra é para os jovens.
tá bom? Procurem diretores espirituais, procure orientação e não entre em qualquer comunidade dessas fundadas por pessoas recém-convertidas, que quando a irmã vem dizer que está passando mal, diz: te vira. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.